Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo. Nosso Lar, capítulo 7. Explicações de Lísias. Repetiam-se as visitas periódicos de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia. Percebemos aqui como o estado mental altera a nossa condição, entre aspas, física do André. Quando ele pensava nas recordações, ele se sentia pior. Continuando, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação, apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçando as janelas espaçosas. Impressionava-me sobretudo os aspectos da natureza. Quase tudo cópia melhorada da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Então, meus amigos, vejam só, o que o André via pela janela era como se fosse uma paisagem aqui da Terra. Nada mudava. Ou melhor, era tudo mais belo, mais perfeito. Seguindo, todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se grandiosos edifícios, aliavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores. Destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a que se erguem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Então tinham pássaros selvagens, pássaros livres no céu, e havia animais domésticos. Mais para frente, em outras obras, nós vamos saber isso melhor. Seguindo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade das formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriadamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde. Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a defragar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido?
Sim, porque não me visitam. Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísia, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vida. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção, imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. No dia em que orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho ofuscado não reflete luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia resgatado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. E onde está minha mãe? Exclamei. Por fim, se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísia. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões, mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou a visão e socorro. Olhos brilhantes e encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída, sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. O que nós podemos observar nesse capítulo? Primeiro, o estado mental alterava o estado físico. Isso acontece com a gente. Quando a gente não está bem disposto, parece que tudo é pior. Chega uma pessoa, faz uma piadinha, faz uma gracinha, a gente já sorri, já tudo muda. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Precisamos preservar o nosso estado mental. 2. A paisagem é como a nossa, porém melhor. Terceiro, há pomares fartos. Então, há frutos lá, e isso é bom. 4. Há casas semelhantes ao do mundo físico. Tudo nos parece muito parecido com o que nós vivemos no mundo físico, porém melhorado. É preciso lembrar que a Terra, o que nós temos aqui na Terra, é uma cópia remota do que existe no plano físico. O plano físico é que é no plano espiritual. O plano espiritual é que é perfeito e nós somos
uma cópia desse plano. Portanto, nada de admirar. A gente vai encontrar lá tudo que tem aqui, melhor. Quinto ponto, há aves, portanto, animais vivem no plano espiritual. Mais adiante, citou animais domésticos também. Então a gente tem que manter isso em mente. Mais tarde, em outras obras, nós vamos poder ampliar isso. Sexto, a ajuda materna sempre esteve presente, mas ele não pôde sentir, porque ele estava num plano vibratório inferior. Sétimo, a oração, fruto de sentimentos. Não adianta a gente sair rezando uma fieira de palavras. É muito melhor que a gente deixe que as palavras surjam do nosso coração espontaneamente. Não importa se está mal ordenado, se as palavras não estão bonitas, isso não importa. Importa o que a gente sente, o que a gente pensa no nosso momento de oração. O Pai Celestial não precisa das nossas penitências. Nós é que precisamos nos disciplinar. Então, aquele hábito antigo de fazer promessas, de sacrifícios imensos, de ir a pé até tal lugar, de subir escadas de joelho, o Criador não precisa de nada disso. Nós é que precisamos ter disciplina e nos penitenciar, sim, mas com coisas úteis. Eu vou evitar de comer exageradamente. Eu vou evitar de usar substâncias nocivas como cigarro ou bebida em exagero. Eu vou me disciplinar evitando falar da vida alheia. Então, essas são as penitências que nos fazem bem. Por quê? Essas nos fazem pessoas melhores. Esse tipo de penitência, sim, agrada ao nosso Pai Criador. Nono, Clarencio sabia onde André estava, mas André não podia vê-lo, por estar em frequência diferente. Assim como André não conseguia perceber a presença da mãe, o desvelo da mãe, também não via o Clarencio ou qualquer outro espírito de nível mais elevado que ele. Décimo, a mãe de André vivia em locais mais elevados do que o nosso lar, trabalhando por mais pessoas, não só por André. 11º, nossos desejos e temores ajudam nas realizações. Enquanto André lamentou, só encontrou dores. Quando mudou o tipo de pensamentos, também mudaram as condições à volta dele, encontrando socorro. Mas há condições: desejar, saber desejar e merecer. Nem tudo o que desejamos é para o nosso bem, e nem sempre merecemos o que desejamos. Comparo com os nossos filhos. Eles pedem coisas que a gente tem certeza que vão fazer mal a eles. E a gente sabe negar, a gente sabe orientar, que dirá do Pai Celestial. Então, quando a gente pede, por exemplo, para ganhar na loteria, a espiritualidade maior sabe que aquilo pode ser a nossa queda. Certo? Então, a gente tem que entender que o que nós temos é o justo para o nosso desenvolvimento. E o que nos fala Kardec sobre isso? Vamos citar apenas os itens que ainda não abordamos nas leituras anteriores. Nesse capítulo 7, vamos nos fixar nos animais. Seria interessante que todos vocês lessem a partir da parte 2 do capítulo 11º, a partir da questão 597. Ali o tema trata dos animais. São várias questões relacionadas que merecem atenção, especialmente atualmente quando tantas pessoas têm animais de estimação. Todas se perguntam: o que vai acontecer com o meu gatinho quando ele morrer? E o meu cãozinho? Ele vai reencarnar? Ele vai ficar aqui me acompanhando? Vamos estudar esse tema, mas individualmente, que é importante que vocês também busquem o conhecimento. Não esperem tudo mastigadinho. Vamos observar que na questão 600, diz assim: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal venha a achar-se depois da morte em estado de erraticidade como o homem? A resposta: fica numa espécie de erraticidade, porém que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência em si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa, utilizando quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas.
Observo, em estudos paralelos, acabamos por entender melhor o que está destacado acima. A maioria dos animais reencarna muito rapidamente depois da morte do corpo físico, especialmente insetos que têm vida em grupo. Abelhas, formigas, por exemplo, renascem quase que instantaneamente. Os peixes de cardume também. Questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, à lei progressiva? Sim, e daí vem que dos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Olha que curioso! Os animais se comunicam de uma forma diferente nos planos mais elevados. São sempre, porém, inferiores ao homem, e que lhes acham submetidos, tendo eles, o homem, servidores inteligentes. Então, a ideia de evolução constante existe. Então, os animais também vão progredindo, eles vão passar para o reino dos macacos e semelhantes, e existe a passagem para o outro reino, mas isso não vai se dar mais na Terra. Isso já aconteceu uma vez. Não deve acontecer novamente na Terra. Isso ocorre em outros planetas que estão em estágio como estivemos na Terra há milhões e milhões de anos atrás. Ficamos por aqui, queridos. Até a próxima oportunidade.